Feliz sábado da igreja, bom dia mais uma vez. Irmãos, eu vou pedir aqui para o meu irmão, para a minha irmã Fabiana também, que eles possam descer, possam ir para junto dos seus. Eu vou descer também para a gente ficar mais perto. Obrigado. Irmãos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez, neste sábado, frio, né? Mas que o calor do Espírito vai nos iluminar, tomara que as vossas orações possam contribuir para que Deus nos ilumine pela sua palavra. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2. Coincidentemente, o capítulo 2 de Jeremias foi o capítulo do Reavivados por Sua Palavra de quinta-feira. Eu estou desde sábado passado meditando em um verso especial aqui de Jeremias capítulo 2. É sobre ele que nós vamos meditar. Antes da gente ler o verso especial, vou pedir para que você mais uma vez feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia mais uma vez. A cada segundo ela se renova para um filho querido teu, para aqueles que ainda nem te conhecem ainda, porque a cada segundo, a cada minuto, ao redor do planeta, o sol está nascendo. E a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova ao amanhecer. Queremos te pedir de forma mais especial ainda, pela tua serva irmã Liosa, que tem passado por desafios nesse momento, está em um leito de hospital. Nós não sabemos nem mesmo nesse momento a condição dela, mas entregamos a ti a vida dela e o seu espírito. Que ela se recupere para a tua honra e que seja feito a tua vontade na vida dela. Prepara a tua igreja nesse momento, tem misericórdia de mim, Senhor, ao abrir a tua palavra, que o teu Espírito possa nos iluminar, que a tua palavra possa ser honrada, que eu não fale de mim, que nenhum de nós aqui possamos pensar por nós mesmos, mas que possamos ser guiados pelo teu Espírito através da tua santa palavra. Dá uma bênção especial sobre os visitantes, uma bênção, um auxílio especial aos pactuantes, dizimistas, que eles possamos ter sempre em mente que estamos cada um aqui como mordomos, como colaboradores da tua obra na terra, e que um dia estejamos também fazendo o teu serviço, a tua obra, pelas imensidões do teu universo, das tuas moradas celestiais. É o nosso pedido pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o capítulo 2 de Jeremias, ele tem um verso bastante interessante. Aliás, muitos versos em destaque do capítulo 2 são bastante interessantes, mas tem um verso que ele é eu diria, mais importante ainda, mais enfático ainda, porque traz um sentimento de Deus em relação ao seu povo. O capítulo 2 de Jeremias, no verso 13, diz o seguinte: nós temos aqui várias versões da Bíblia na igreja, na nave da igreja. A minha versão diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, E Deus explica quais são esses dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e o outro mal, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Esse verso, eu meditando durante a semana,
eu fiquei pensando que Deus está triste, ou Deus pode estar triste, quando Ele argumenta aqui com o seu povo. No mínimo, Deus está reclamando do seu povo, né? Se Ele não está triste, está pelo menos reclamando do seu povo, está pelo menos argumentando contra o seu povo, de que o seu povo cometeu 2 males. E Ele explica quais são os 2 males. Outras versões, a Nova Versão Internacional chama esses 2 males de 2 pecados. O meu povo cometeu contra mim 2 pecados. E ele diz quais são os pecados. Outras versões, João Ferreira de Almeida, chama de maldades, que o povo de Israel cometeu 2 maldades contra Deus. Outras versões chamam de palavras até um pouquinho mais duras, né? A Reina Valera, que é uma versão em espanhol, diz que são 2 males, e a King James chama esses 2 males, 2 maldades, de 2 crimes, que o povo de Israel cometeu 2 crimes contra Deus. E Deus está se queixando, está argumentando ao povo de Israel de que ele cometeu esses 2 pecados. E que pecados são esses? Deus, como é muito didático, né? Diz lá: a mim me deixaram. O primeiro pecado, o primeiro crime, a primeira maldade que o povo de Israel cometeu, nesse ponto específico aqui, né, tendo cometido tantos outros males, tendo cometido tantos outros pecados contra Deus, o primeiro pecado que Deus chama a atenção é que o povo de Israel o deixou. A mim me deixaram. E eu sinto, do fundo do coração, irmãos, eu sinto que Deus está triste, que Deus não queria que o seu povo jamais o deixasse. O capítulo 2 de Jeremias, o famoso profeta chorão, né, das lamentações de Jeremias, coincidentemente tem esse capítulo aqui, que Deus demonstra tristeza por essa condição do povo de Israel. O capítulo também mostra que, apesar dessas reclamações de Deus, Deus demonstra o seu amor para com o povo de Israel. Ele chega nesse ponto, ele tem alguns argumentos antes, que eu vou chegar lá, daqui a pouco vou ler antes os argumentos de Deus, até chegar nesse ponto de apontar os 2 pecados de Israel. O verso 9 tem uma expressão interessante. Deus diz: portanto, assim, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Como sempre, Deus toma a iniciativa das coisas. Apesar dos crimes de Israel, apesar dos males, das maldades, dos pecados de Israel, Deus sempre toma a iniciativa com Israel. Deus sempre tomou a iniciativa com o seu povo. E o interessante é que, antes de Deus apontar os pecados de Israel, no verso 9, ele já garante que não desistiu do povo de Israel, que não vai desistir do povo de Israel. Ele diz: mesmo assim, diz o Senhor, ainda pleitearei convosco, com os vossos filhos e com os filhos dos vossos filhos, que inclui logicamente a nós, né? Inclui logicamente a nós. Deus está disposto a pleitear sempre conosco. E como eu disse, Deus esteve muitas vezes, não só nesse capítulo, mas em outras partes da história do povo de Israel, da história antes da formação do povo de Israel, Deus esteve muitas vezes triste com a condição humana. Só um pequeno exemplo, um exemplo rápido da tristeza de Deus com a humanidade, foi quando Deus resolveu destruir o planeta com um dilúvio, né? Deus disse que se arrependia de ter criado o homem e por isso mandaria o dilúvio, e que daria um tempo de 120 anos para que a humanidade conhecesse a sua graça através de Noé, conhecesse o plano da salvação através de Noé. Então Deus deu um tempo de misericórdia. Mas naquelas palavras de Deus: me arrependo de ter criado o homem,
eu noto que Deus também estava decepcionado. Claro, Deus também estava triste com a condição da humanidade. Então, por isso que eu disse que esse capítulo é um capítulo triste. Ele traz a tristeza de Deus com a humanidade. Deus aponta os dois pecados de Israel, aquelas duas coisas que faz com que Deus esteja decepcionado, queira argumentar com o seu povo. E a primeira delas, a gente vai repetir, no verso 13: a mim me deixaram. Deus faz questão de deixar claro para o povo de Israel que o povo de Israel o deixou. Quase que Deus coloca assim, quase que Deus diz assim para o povo de Israel: me deixaram de novo, vocês me deixaram de novo. Eu que tirei vocês da terra do Egito, eu que tirei vocês do pecado, eu que levei vocês para um local onde tudo seria belo, tudo estava preparado para vocês, eu que levei vocês para a terra de Canaã, símbolo da Canaã eterna, vocês deveriam estar sempre comigo, eu estou providenciando tudo para vocês, mas vocês me deixaram, e isso causa decepção em Deus. E Deus completa, essa parte, dizendo que Israel o deixou. Quem que vocês deixaram? Deus diz assim: vocês deixaram a fonte da água viva. O verso diz: o manancial de águas vivas. Foi isso que vocês deixaram. E qual foi o outro mal que o povo de Israel cometeu contra Deus? Além de vocês me deixarem, Deus diz assim: vocês, eu que sou a fonte da água viva, vocês cavaram suas próprias cisternas. É a primeira parte. Eu sou a fonte da água viva, eu providencio a vida para vocês, eu sou a verdadeira cisterna, Deus poderia dizer assim, mas vocês quiseram outras cisternas, vocês me deixaram e cavaram suas próprias cisternas. O povo de Israel estava declarando para Deus: olha Deus, nós não queremos que você seja a nossa fonte, a fonte da água viva, nós queremos providenciar a nossa própria fonte, a nossa própria cisterna. E Deus ainda completa dizendo: essas cisternas que vocês cavaram, me deixando, são cisternas rotas, cisternas que não podem reter a água, são cisternas rachadas. Por mais que vocês cavem, por mais que vocês revistam as paredes, elas vão vazar, porque elas não são a fonte da água viva. Irmão, isso aqui para mim, claro, para todos nós, é muito triste. O que significa cavar as próprias cisternas? Pare para pensar um pouquinho, o que é que significa você cavar sua própria cisterna? No Oriente Médio, no local onde a história está inserida, a água era fonte de sobrevivência. A água era fonte de riqueza, ainda é, A água era fonte de prosperidade, a garantia da prosperidade. Quem tivesse acesso às fontes das águas no antigo Israel, no Oriente Médio, tinha as condições de prosperar. Claro, como é ainda hoje, a água é fonte de vida. Sem água é impossível sobreviver, E nenhum proprietário de terra no antigo Israel, logicamente, ia querer que suas cisternas vazassem. Nenhum de nós, tendo uma cisterna em casa, construída por nós mesmos, construída por outras pessoas para armazenar água, nenhum de nós quer que a nossa caixa d'água vaze. Não é interessante que a fonte da vida, que é a água, que é a garantia da nossa sobrevivência, que ela se perca. Então, do mesmo jeito, os proprietários do antigo Israel, claro, não queriam que suas cisternas vazassem. Mas essas cisternas, cavadas pelo povo de Israel, elas vazavam. Elas não tinham condição de abençoar os proprietários. Não tinham condição de abençoar o povo de Israel, porque eles deixaram o verdadeiro Deus. Deus diz nos seus argumentos que eles deixaram, a versão
A Nova Versão Internacional diz que o povo de Israel deixou o seu glorioso Deus. Outras versões dizem que o povo de Israel deixou a glória para correr atrás de deuses estranhos. Então, cavar cisternas, cavar a sua própria cisterna, cavar a minha própria cisterna, significa deixar Deus de lado, significa abandonar a Deus e ter agora, construir a minha própria justiça. Olha, eu não preciso de ti, eu dou conta do recado sozinho, eu posso fazer as coisas sem o seu auxílio, eu vou me juntar com outras pessoas, eu vou me juntar com outros deuses, eu vou apelar para outras divindades, como os outros fazem, e não preciso da tua glória, não tenho necessidade do glorioso Deus de Israel. Foi mais ou menos isso que o povo de Israel disse para Deus. Então, é muito perigoso, irmãos, cavar as próprias cisternas. A lição da Escola Sabatina tem enfocado o tema da justificação pela fé. Por que Abraão foi declarado justo? Porque Abraão confiou em Deus, acreditou em Deus, e isso foi creditado na conta de Abraão como justiça. Abraão tinha uma dívida, é como ele ter um saldo negativo na sua conta bancária, e ele não ter dinheiro para saldar. E Cristo depositou o dinheiro na conta de Abraão e saldou o seu débito, e ele ficou com crédito na sua conta. Esse débito pago por Cristo e o crédito depositado por Cristo também. Cristo não só pagou o débito, ele ainda deixou Abraão e deixa a cada um de nós com crédito. E esse crédito é o crédito de se apresentar a Deus e dizer: olha, eu não posso pagar a minha dívida. Quem está pagando a minha dívida é Jesus, a fonte da água viva. O próprio Cristo disse: eu sou a água da vida, e quem vier a mim não sentirá sede. Então, irmãos, nós podemos concluir essa parte de que não é o ideal, claro, cavar as próprias cisternas. Não era o ideal de Deus que o povo de Israel o abandonasse, o deixasse por deuses estranhos. Aí tem uma parte bastante interessante sobre o que significa esses deuses estranhos. Uma troca. Hoje nós podemos correr o mesmo risco, irmãos, de deixar a Deus por outras coisas, de tornar outras coisas mais importantes do que Deus, e Deus vai se decepcionar de novo com o seu Israel espiritual, com aqueles que ele providenciou tudo para garantir a salvação. Que outras coisas eu e você podemos correr o risco de trocar a Deus? Eu vou ler alguns versos aqui, no início do capítulo 2, acompanhe comigo, por favor, para você ver que Deus demonstra decepção, tristeza, mas demonstra amor também, demonstra misericórdia. O verso 2 diz assim, o verso 1, Deus começa a argumentar com Jeremias, né? Veio a palavra a mim, do Senhor, dizendo, e o verso 2 disse, vai, é Deus dizendo a Jeremias, e clama aos ouvidos de Jerusalém, lembro-me de ti, é Deus dizendo, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. O verso 3 diz, Israel era consagrado ao Senhor. Olha só, são os argumentos de Deus. O verso 5, eu sublinhei só algumas partes mais que eu quis enfatizar. O verso 5 diz assim, que injustiça acharam vossos pais em mim? Essa é a queixa de Deus. Para que de mim se afastassem. O verso 6 diz, e sem perguntarem, onde está o Senhor?
O verso 8 diz assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Por isso que Deus chega no verso 9 e diz: portanto, mesmo assim, mesmo com todos esses problemas, mesmo vocês tendo me deixado, eu ainda tenho vontade de pleitear convosco, e tenho vontade, desejo de pleitear com os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. E como eu disse, isso chega até nós. O verso 11 diz o seguinte: Deus está perguntando: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Olha o que Deus está perguntando a Israel. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Aí ele completa: posto que não eram nem mesmo deuses. Deus está dizendo, eles nem têm deuses de verdade, eles nem têm um glorioso Deus, como Israel tem. Mesmo assim, eles não trocaram os seus deuses. E Deus continua: todavia, o meu povo trocou o seu glorioso Deus. E outras versões diz: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Verso 12, tem uma coisa mais enfática ainda. Deus está argumentando com o povo de Israel, está conversando com Jeremias, se queixando a Jeremias, se queixando contra o seu povo, e o verso 12 diz o seguinte: olha, espantai-vos disso. Aí Deus chama agora a atenção dos céus. Deus não diz assim: espantai-vos toda a terra. Eu quero declarar a toda a terra que o povo de Israel me deixou. Deus conclama os céus e toma os céus por testemunha da rebelião de Israel. E Deus diz: espantai-vos disso, ó céus, e usa uma palavra mais difícil ainda: horrorizai-vos, ficai estupefados, é o que Deus diz o Senhor, porque 2 males, 2 crimes, 2 maldades, 2 pecados o povo de Israel cometeu contra o seu Deus: o de deixar o seu Deus e de seguir outros deuses, de cavar a sua própria justiça. Eu cheguei até aqui para dizer que, por que eu estou dizendo isso? Parece que muitas vezes os sermões, eles são tapas na cara, ou são carões, ou são chegas para lá, né? Parece que muitas vezes os sermões têm se transformado em discursos negativos, né? De simplesmente fazer com que as pessoas possam, de certa forma, se sentir mal. Por que o pregador está dizendo isso? Por que ele está apontando isso? Quando, na verdade, toda a nossa argumentação é para dizer justamente o contrário. Que tudo isso foi escrito para o nosso próprio bem, né? Tudo que foi escrito para o nosso próprio ensinamento, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, para que a gente não cometa os erros de Davi, os erros de Ló, os erros de Saul, os erros de qualquer outro personagem, né? Então, a intenção de Deus em argumentar com Israel é que Israel não se comporte de tal maneira, e Deus garante isso dizendo: vou pleitear contigo ainda, com os teus filhos e os filhos dos vossos filhos. Deus não desiste de tomar a iniciativa. Irmãos, será que toda vez que eu prego, ou que eu escuto alguém pregar, eu, de certa forma, fico desconfortável, confesso, que fico desconfortável quando o pregador usa expressões do tipo: será que eu estou falando para alguém será que você está assim? Quando, na verdade, eu
me esforço para me incluir nas mesmas condições que eu estou falando para alguém? Será que eu não corro ou não estou incorrendo nos mesmos erros de trocar a Deus por alguma coisa? E eu vou listar algumas coisas que eu posso trocar a Deus. Primeira delas, eu posso trocar a Deus pelas coisas. As coisas. Dinheiro, carro, posição. Isso pode se tornar mais importante para mim do que o próprio Deus. Objetos, posses. Eu posso trocar a Deus por coisas. E isso estas coisas podem se tornar deuses para mim. São mais importantes do que Deus. Eu posso trocar a Deus por pessoas. Alguém pode se tornar mais importante para mim do que Deus. Eu posso idolatrar alguém. Eu posso endeusar alguém. E aquela pessoa é mais importante na minha relação do que o próprio Deus. É um perigo. Outra coisa, eu posso trocar a Deus por mim mesmo. Também posso. Talvez seja o pior dos males dessa parte aqui. Trocar a Deus por mim mesmo. Eu sou o cara. Eu resolvo. Eu sei. Eu posso. Eu decido. E os outros têm que se adequar a mim. O que eu penso é mais importante. O jeito que eu quero é sempre o melhor. E eu posso trocar a Deus por mim mesmo. E posso idolatrar a mim mesmo. Eu não vou em tal lugar, porque lá não tem as pessoas que eu estou acostumado a ir. Eu não vou sair com um grupo de pessoas, porque eu não estou, nem gosto das pessoas que vão, ou estou acostumado a ir com outras pessoas. Eu estou idolatrando pessoas, tornando pessoas mais importantes do que aquilo que Deus disse: não façais acepção de pessoas. E tem mais, irmãos. Tem duas coisas mais categóricas, mas eu vou usar palavras do próprio Deus, horríveis, que eu posso tornar horríveis na sua relação que eu fizer. Não que elas não são horríveis, mas se eu fizer tal coisa, pode ser tão terrível ou mais quanto as outras que eu já citei. Se você quiser se ajeitar no banco, essa é a hora. Eu posso trocar a Deus pela igreja. Posso. A igreja é mais importante. E quando eu digo igreja, irmãos, é qualquer organização religiosa, qualquer uma. Eu posso declarar que a minha organização religiosa é mais importante do que o próprio Deus e fazer dela um Deus estranho. Eu escutei, não sei quantos, mas muitos devem ter escutado, um vídeo de um sacerdote, vou chamá-lo assim, de um religioso, de um líder religioso, que disse que a igreja está acima da palavra de Deus. A igreja é mais importante que a palavra de Deus, e que a palavra de Deus tem que se sujeitar à igreja. Ele tornou a igreja, a organização religiosa, mais importante do que a própria palavra de Deus, do que o próprio Deus. Você só acredita porque você escuta a pessoa falando. E por último, nessa parte, eu digo com tristeza que você pode trocar a Deus, infelizmente, pela sua própria palavra. Pode. Como é que eu troco a Deus pela sua própria palavra, sendo a palavra revelada de Cristo, de Deus? Deus me perdoe, meus irmãos, se eu estiver dizendo algo que não deveria, mas eu vou dizer.
Eu posso trocar a Deus pela sua própria palavra. Como? Se eu simplesmente ler o que foi revelado, sem depender de quem revelou. Eu posso simplesmente ler letras, palavras, frases, argumentos, textos, e posso simplesmente não pedir a ajuda de quem revelou para entender o que foi revelado. Então eu estarei trocando letras, palavras, escritura, Bíblia, pelo autor da Bíblia. E isso se chama fanatismo. Eu posso dizer que é assim que eu entendo, é dessa maneira, é assim que tem que ser. E não importa o que Deus quis dizer, não importa o que Deus diz, não importa o que Deus está querendo mostrar. É do jeito que eu estou pensando, imaginando e pronto. E isso já aconteceu várias e várias e várias vezes. Um exemplo rápido, que todo mundo conhece, é a condição dos fariseus, do povo de Israel. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a Torá, mas eles transformaram a letra em algo muito mais poderoso, mais importante do que o próprio Deus. E leram, como Paulo diz, nunca chegaram a conhecer a verdade, e quando Cristo veio, quando o Messias veio, eles não reconheceram que aquele homem era o Messias. E a história você já sabe, estão esperando até hoje. É só um exemplo, irmão, de que eu posso tornar até mesmo a palavra de Deus, sem oração, sem depender dele, sem buscá-lo, sem pedir o seu Espírito que me ilumine, posso tornar a letra, na prática religiosa, fanática. E posso dizer que algo que eu penso é a verdade absoluta e pronto. Infelizmente posso. São coisas que eu posso trocar a Deus. Irmãos, nós precisamos muito da sintonia com o Espírito de Deus, precisamos muito depender de Deus, todo dia, todo tempo. Tem um filme, né? Deus não está morto 2, que diz que Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Assistam esse filme que não assistiu. Então eu preciso depender de Deus todo tempo. É difícil, irmãos, nós somos pecadores. Claro, somos falhos, mas a gente tem que se esforçar por Cristo Jesus, a depender dele todo o tempo, e que pela graça de Deus, não tornar nada mais importante do que Deus, tornar a sua palavra revelada, importante na minha vida, porque é o desejo dele para a minha vida. Eu acho que eu consegui explicar, né, que o perigo de tornar uma coisa fanática ou não. Não estou dizendo a você que isso deva acontecer, claro que vai acontecer, nem que está acontecendo, mas que eu preciso tomar o cuidado para depender de Deus, para entender a sua vontade revelada na sua palavra. Essa é a verdadeira vontade de Deus, foi para isso que a Bíblia foi escrita. Já me encaminhando para o final, temos alguns exemplos aqui de pessoas que deixaram a Deus. Adão deixou a Deus, nós podemos dizer. Deus está reclamando com o povo de Israel de 2 pecados. Me deixaram, é o primeiro. Depois, cavaram cisternas, procuraram sua justiça própria, procuraram outros deuses. Adão deixou a Deus. Nós temos outros exemplos de Saul deixou a Deus, Davi deixou a Deus várias vezes, Sansão deixou a Deus, Pedro deixou a Deus. Você pode também, eu posso também. Em muitos momentos da vida, está deixando a Deus e trocando Deus por outras coisas. Não é o ideal, não é o desejo de Deus. Deus quer pleitear com você, quer pleitear comigo, não quer jamais desistir, não vai jamais desistir de você. Tinha uma música dos anos 90, né? Não sei se alguns conhecem aqui. Tinha uma música dos anos 90, quando eu estava conhecendo a Cristo, que eu gostava muito de cantar. Era uma música que falava do primeiro amor, né? Como é lindo o primeiro amor. Deus diz lá que quando Israel era jovem, ele tinha afeição por Deus, né? Lá no
no início do capítulo, Israel diz que Israel, quando era jovem, era consagrado a ele. Era o primeiro amor de Israel. E a música diz que eu quero sentir o desejo de voltar ao primeiro amor. A música é mais ou menos assim, irmãos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. A música segue, a música do Carlinhos Félix, Primeiro Amor. Então, irmãos, para se encaminhar para o final, eu vou ler só mais alguns versos, daqui a alguns minutos estamos terminando. O verso 14 diz o seguinte: depois que Deus denuncia os pecados de Israel, né? Deus diz no verso 14 o seguinte: acaso é Israel escravo, nascido em casa? Israel é um escravo nascido na sua própria casa. Por que, pois, veio a ser presa? Deus está dizendo: Israel, me deixando, se torna presa. O verso 19, eu vou pular alguns argumentos de Deus. O verso 19 diz: a sua malícia, Israel, te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O verso 32 diz: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. E o último verso que eu quero ler aqui. Deus, no verso 14 do capítulo 3, diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei. O verso 22 do capítulo 3 diz: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Isso são as promessas de Deus, as iniciativas de Deus. O capítulo 4 começa: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. São as promessas de Deus. E para terminar, o último verso, Deus diz assim no verso 4 do capítulo 4 de Jeremias: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. São as desesperadas, não sei, claro, desesperadas não, são as talvez angustiados apelos de Deus para que o povo de Israel volte para Ele. Eu disse que Adão desistiu de Deus, deixou a Deus, que outras pessoas deixaram a Deus, e eu confesso que muitas vezes na vida eu cheguei a pensar que deveria desistir de alguém. Não, eu vou desistir de fulano, porque fulano me dá muito trabalho, fulano é muito complicado, fulano é muito estranho, eu vou desistir de me relacionar com ele. Eu muitas vezes pensei isso na minha caminhada. Muitas vezes na vida você tem problemas que quase obrigam ou impelem você a desistir de alguém ou de alguma coisa. Mas eu sempre penso que Deus não desiste de mim. Amém. Deus não desiste de mim. Como é que eu posso desistir dos meus irmãos, de alguém que comete erros, tendo Deus a intenção de nunca desistir de mim, tendo Deus a intenção de nunca desistir do seu Israel, e de pleitear, de pleitear e de pleitear. O meu desejo é que você não desista. A minha oração é que eu não desista também.
que eu não deixe a Deus, que eu não cave outras cisternas, que eu não troque a Deus por nada, e que um dia eu possa estar com Ele nos céus, que um dia nós possamos estar com Cristo Jesus nos céus. Eu vou cantar uma canção também dos anos 90, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso. É uma canção que diz que Deus criou o homem para que ele fosse livre, que ele fosse verdadeiramente livre. Deus seja louvado. No dia em que eu decidi criar você, planejei um ser livre para pensar e agir. Imaginei alguém podendo decidir. Corri o risco de até lhe perder, e dei um lindo lugar para viver. E à tardinha eu vinha lhe ver, mas quando eu lhe chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir lhe prender. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem Naquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei lhe explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar, duvidar de seu pai, e se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se mortal, mas mesmo assim eu te amei e o meu filho entreguei pra lhe dar liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar.
Amém, Senhor. Que Deus possa nos tornar verdadeiramente livres, que possamos nunca o deixá-lo nem o abandoná-lo, porque Ele nunca nos abandonará. Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu não desistes de nós. Nós temos plena certeza, Senhor, que Tu providenciastes tudo para estar sempre ao nosso lado. Tu existes eternamente, o céu existe eternamente. Tu criaste o jardim do Éden, criaste a humanidade, mandaste o Teu Filho. Queres restaurar tudo como era e como deveria ser desde o princípio. Portanto, Senhor, não nos deixe soltar a Tua mão. Não nos deixe perder de vista a bendita esperança e a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Que nunca possamos fazer as coisas, as pessoas de deuses na nossa vida. Que Tu seja o nosso glorioso Deus. Que Tu seja a nossa glória. Que Tu seja o nosso Salvador para todo sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.